Qual será a relação entre a aprendizagem e o acesso a telas? Por que nossas crianças estão tendo mais dificuldades para aprender, para reter conhecimento, para memorizar coisas, mais impacientes? Esse vídeo é para você. Olá, eu sou Patrícia Taranto, sou fonoaudióloga e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a relação de tela com aprendizagem. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a importância da gente privar esse tipo de estímulo, privar a criança a esse tipo de estímulo quando ela é muito pequena. Porque durante o seu desenvolvimento nós entendemos, acreditamos e até o que sabemos até hoje sobre o desenvolvimento neurológico da criança, formação das sinapses, que são aquelas relações, aquele emaranhado de contatos, de neurônios que vão formando uma grande rede neuronal dentro do cérebro da criança, ela vai se dar ao longo de toda a vida. Só que nos primeiros 3 anos é o maior potencial de relações que esses neurônios vão criando. Então daí esse primeiro período de vida ser tão importante, estímulos adequados. E o que a gente trata de estímulo adequado? A gente tem que pensar que toda informação que chega ao nosso cérebro, para que nossos neurônios transmitam, até a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa formação de conceitos, de por que eu chamo isso de óculos, que quando eu olho para isso eu chamo isso de caneta e não de pincel. Então, toda essa base ela vai sendo formada principalmente pelos primeiros 3 anos de vida da criança. E por quê? Pelo acesso a essas informações através dos meus sentidos. Então, olfato, tato, paladar, audição, visão. Então, são nos sentidos que eu coloco as minhas fichas na hora de estimular uma criança muito pequenininha. Tanto é que a gente faz isso de uma forma muito instintiva quando a gente tem um bebê. Então a gente troca a fralda conversando, olhando nos olhinhos dele, a gente amamenta olhando para essa criança, a gente dá banho fazendo aquele pequeno toque, massagem pelo corpinho da criança. Agora a mamãe vai pegar o pé do neném, ai que dedinho gordinho. A gente faz isso de uma forma um tanto quanto intuitiva. E é muito importante a gente saber que isso realmente tem uma função para a criança. Mas eu não queria falar sobre os bebês hoje, eles já foram tema de outros vídeos por aqui. Eu quero falar mais propriamente do período da aprendizagem. Para chegar lá eu preciso passar por essa fase inicial. Então, relembrar vocês desses conceitos, como que a gente começa a ter as primeiras experiências na vida, as primeiras relações com o nosso mundo, o que importa nesse momento e que aos 3 anos de idade acontece uma importante poda neuronal. A poda neuronal também tem um vídeo só sobre isso, bem bacana, recomendo que assistam, tá? A poda neuronal vai tratar de um momento do nosso desenvolvimento em que o nosso cérebro se especializa. Então, aquela parte que não está sendo muito bem estimulada, ela começa a ser abraçada por uma parte mais estimulada. Então, é justamente por isso que crianças que têm pais músicos, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque ele fica bastante evidente, mas a gente usa isso para diversas outras áreas. Pais músicos, é natural e esperado que essa criança tenha não só repertório musical, mas uma afinidade para o aprendizado dessa musicalidade, Então, dos instrumentos, do que é o sentido da música, as rimas, os poemas, poesias, enfim, é uma especialização do cérebro que começa a acontecer. Não quer dizer que a partir dali a criança não consiga mais aprender de outras habilidades, porque eu não sou música. Aliás, lá em casa vocês têm esse exemplo, Eu não sou música, não toco instrumento, meu marido toca só violão, que anda meio parado. E a minha filha se interessou por violino e aprendeu, fez aula e tudo mais, mas desenvolveu essa habilidade, Então, a gente pode desenvolver habilidades em outros períodos da vida. A diferença é que conforme vai passando por essas especializações, vai ficando mais difícil.
Então a primeira poda aos 3 anos, a segunda poda lá pelos 6, 7 anos, depois uma nova poda muito importante, então a primeira muito importante é essa dos 3 anos, a segunda muito importante é na puberdade, quando essa criança vai passar para a adolescência. Mas, tratando da aprendizagem em si, fecha aí o parênteses sobre poda neuronal, as crianças que têm muito acesso à tela, o que acontece? O estímulo que essa criança está recebendo em prevalência, né? Se a gente comparar, pega uma criança de 5 anos de idade, pega tudo que ela faz naquele dia. O que mais ela faz naquele dia é tela. O que mais ela faz em relação a entretenimento, a estímulo, a brincar, né? Com o que essa criança se diverte? É tela. Esse é o maior peso, né? Então essa criança está tendo mais acesso a estímulo daquele modelo. Você há de convir, vamos lá, sem falar mal de tela ou falar bem, ela está tendo mais acesso àquele tipo de estímulo. Então, qual é esse tipo de estímulo? Um estímulo que tem uma velocidade importante, um estímulo que tem uma percepção, né? Uns canais sensoriais múltiplos, porque ali, quando a gente está olhando para a tela, você agora está me vendo, né? Se eu ainda por cima estou aqui com a musiquinha, você está percebendo essa música, você está percebendo a minha voz, você está percebendo a parte visual, porque você está me vendo, né? E esse vídeo é um vídeo instrutivo, né? É um vídeo para aprendizagem, para formar os pais, os professores. Mas quando a gente está no jogo, quando a gente está no videozinho, né? No desenho animado, esses vídeos eles são extremamente curtos e muito intensos em relação a esses estímulos sensoriais, tanto para o visual quanto para o auditivo, né? Então eu tenho o movimento, eu tenho o som e eu tenho o jogo de luzes, os contrastes de cores, é tudo muito intenso ali. Pega um desenho de criança, a gente não tem tons pastéis, né? A gente tem cores fortes, vibrantes, que é para chamar a atenção da criança, aquilo é proposital. Se você coloca um desenho mais retrô, a gente não vê tanto isso, né? As cores elas são mais turvas, a imagem não está muito evidente. O que acontece? A gente não retém tanto a atenção nele. Então é proposital que seja assim. O problema não é assistir o desenho. Isso também é importante. A tela ela pode ser utilizada como um entretenimento, né? Então lá em casa a gente vai sentar para assistir um filme, a gente assiste filme juntos. E a gente sempre fez isso. Então, ter uma fonte de entretenimento, fazer daquilo também um programa em família não é problema. O problema é que ele não seja um programa, ele seja o programa. E só se faz aquilo, e a criança só se diverte daquela forma, por causa justamente da intensidade dos estímulos. Então, o que acontece? Na minha vida real, você já deve ter ouvido esse termo, que a tela distancia a criança da realidade. Na minha vida real, os meus estímulos eles não costumam ser assim. A minha vida real, ela me pede mais tempo de acesso a um estímulo para que eu internalize. Então, eu preciso experimentar as coisas de forma mais repetida para que aquilo se torne um conhecimento para mim. Na tela, aquele impulso ele é muito generoso. Ele prende mais a atenção da criança. Então, a criança fica mais ali. Né? Ah, Patrícia, mas então e se a gente colocasse a tela então mais no ensino, não seria bom? Não, não seria bom, porque a maior parte da nossa vida não é assim. Os nossos estímulos naturais, né? As nossas experiências e vivências, elas não são assim. Então, por isso não pode ser o maior peso na criança, porque eu vou modelando desde pequeno o meu cérebro a entender, a traduzir estímulos dessa forma. E o que acontece quando eu tenho acesso a esse tipo de coisa muito pequeno, por conta até das podas neuronais, desse processo de transformação e especialização que o meu cérebro vai sofrendo, meu cérebro vai ficando treinado para esse tipo de estímulo. E ele começa a ter muita dificuldade com os estímulos que são naturais, né? Ai, mas ele aprende tanto pelo YouTube. Ai, mas ele aprende tanto pelos aplicativos. Sim, pode ser uma ferramenta, como eu falei. Não vou demonizar isso. Acho importante, né? A tecnologia está na nossa vida. A criança vai se espelhar no que vê na gente e vai achar aquilo interessante e vai querer saber também. Não pode ser o único, não pode ser a maior presença. Essa é que é a questão. Por quê? Porque eu especializo o meu cérebro a entender estímulos daquela forma e ele passa a ter muita dificuldade com estímulos que são os estímulos naturais. Então, se distancia essa criança do que é real, né? Por outro lado, a gente também tem, por exemplo, muito nos joguinhos, a questão da compensação.
né? E a compensação, ela é um estímulo que ela vem pelos olhos, né? Porque eu tô vendo, eu morri de novo, morri de novo, morri de novo, ganhei 10 moedas, ganhei 10 moedas, 10 moedas, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Esse quero mais, quero mais, quero mais são estímulos que vão entrando pela minha visão e que vão enviando para o meu cérebro essa necessidade do quero mais, quero mais, quero mais. O que é isso? Como é que o cérebro entende isso? Como uma necessidade hormonal. E a gente começa a ter respostas hormonais de compensação. A gente sabe muito bem que isso acontece até pelo próprio chocolate, né? Por alimentos mais gordurosos, essa necessidade da saciedade, da compensação. Né? E como que a gente contrapõe isso, né? Normalmente quando a gente quer fazer uma dieta, a gente tá, tô comendo muito doce, não posso, mas sabe quando eu sinto falta, né? O que o nutricionista fala, o que o médico da gente fala? Vai fazer exercício físico, porque essa sensação, ela é hormonal, ela é bioquímica e a gente precisa colocar outro estímulo no lugar que seja melhor pra gente em qualidade. Aí a gente começa a fazer exercício físico, a gente começa a diminuir essa vontade do chocolate, essa necessidade do doce, da gordura, né? De certos alimentos. Isso, você imagina isso? Essa relação num cérebro de uma criança que está se formando, porque eles não têm o discernimento, o controle que a gente tem, obviamente, não é para ter, é da idade deles. Só que a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento para entender o que está acontecendo com o nosso filho e olhar assim para o lado no sofá e, nossa, tá demais. Toda vez que eu chego aqui, ele está segurando o celular. E toda vez que ele começa a jogar, eu tenho uma dificuldade enorme de tirar aquele celular da mão dele. Parece um vício. A gente já não se pegou alguma vez falando isso? Nossa, mas parece um vício. O filho do fulano, quando você tenta tirar o telefone, parece que tu tá tirando um negócio ali que ele é super apegado, que ele não consegue se desligar. Por quê? Porque existe toda uma relação com essa sensação de saciedade. Então, eu quero mais, preciso de mais, quero mais, preciso de mais. E aí, vamos voltar à nossa vida real. Não é assim. Não é assim. Na vida real, se eu perdi 10 moedas, eu não começo de novo. começo de novo, até conseguir. A gente pode até recomeçar, né, certas situações da nossa vida, mas a gente passa pela frustração, pelo aprendizado da habilidade, né, de se desenvolver mais, estudar mais, entender mais, para daí a gente ter a chance de fazer de novo e conseguir melhor, né? E no aprendizado é isso. Então pensa que o professor em sala de aula, ele tem uma defasagem muito grande quando essa criança chega já com o cérebro hiperestimulado para esse tipo de estímulos mesmo, né? Então, o audiovisual, a tela, o filme, o desenho, o jogo, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode estar no repertório da criança, mas isso é muito importante que seja dosado. Dosado. E entenda também que quando a gente está falando sobre isso, ter horário limitado para as coisas, né, ter um equilíbrio nas atividades que se faz, a gente não está de forma alguma punindo essa criança. A gente está equilibrando essa criança, dando espaço para que outras coisas aconteçam na vida dela, outras coisas sejam interessantes e, para além de tudo isso, educando também a vontade. Sim, eu quero mais, mas nesse momento eu não vou ter. Eu vou dar o passo de fazer uma outra coisa, eu vou pegar outra coisa para fazer. E inicialmente a gente precisa conduzir a criança. Para isso a gente precisa estar disposto, ter disponibilidade. Né? Então, eu vou dividir o tempo do meu filho, mas também na hora que eu vou fazer essa transição, né, de estímulo, eu vou tirar ele dali, mas eu vou carregar ele para uma outra atividade. Até que ele esteja ali. Agora ele está montando o bloquinho dele, ele fica um tempão lá naquele jogo de encaixe lá, que a gente perde até a hora, né? O que eu faço? Filho, olha, vamos construir uma cidade. Eu vou construir o bombeiro, você faz o posto mercado. Aí a criança faz o posto mercado, aí dá meia hora e tal, tá na hora de preparar o almoço. Filho, agora faz assim, leva o bonequinho lá no mercado, você vai comprar 3 coisas para ele levar para casa dele. Enquanto ele está indo ao mercado comprar as 3 coisas, a mamãe vai esquentar a comida e eu já te chamo para a gente almoçar junto. Mas faz as compras e deixa na casa dele. Então você deu uma função. O que você está fazendo? Você está ensinando o teu filho essa condução da brincadeira. Então você tirou ele de algo que é unilateral, que só ele tem o domínio ali das coisas a qualquer momento, e você fez essa transferência de ação para ele.
Porque a criança precisa disso, né? A criança ela não consegue fazer essa execução de tarefas em determinados períodos da vida, né? Ela precisa desse passo a passo. Você tem que fazer isso, né? Só que para a gente fazer isso, ter força, né? E é desgastante. A gente tem coisas para fazer no nosso dia, né? Principalmente quando está em casa. Eu brinco que ficar em casa é enxugar gelo, não acaba nunca o serviço. Né? Então, assim, a gente tem que se ajudar também, né? Então, se eu tô coerente com as minhas ações, se eu sei que realmente aquilo ali vai ser danoso, eu não vou deixar meu filho 2 horas vendo vídeo, né? Ou fazendo uso de joguinho e tal, direto, entendeu? Eu vou me programar e organizar meu dia para que eu consiga ser uma interferência positiva na vida do meu filho, né? E para que naturalmente outras coisas da vida sejam interessantes para ele também. Então entende agora como é que na aprendizagem é muito fácil atrapalhar a aprendizagem quando uma criança tem acesso em exagero, né, de uma forma predominante no seu dia na questão das telas. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar mais clareza sobre esse tema, trazer um pouco mais de conhecimento em relação a esse assunto. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema, né? Mas o principal eu tentei passar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, passa lá em cima, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que esteja precisando. E até uma próxima!